Após um painel tão interessante aqui que o Ricardo trouxe, vários trouxeram tantos aspectos interessantes, aqui a gente vai tratar um pouco diferente, né? Trazer uma visão de especialistas não do setor elétrico. A questão climática cada vez é um tema mais presente, foi tão falado aqui, né? Hoje, se a gente olhar, eu acho que esse é o grande desafio global atual, né? Quando a gente vê números, na última década, por questões climáticas, você teve um prejuízo de 1,5 trilhões de dólares. Então, quando você olha o Fórum Econômico Mundial, todas essas questões, a questão clima é um dos riscos mais relevantes que a gente tem. Discussões, agora mesmo o Brasil, num protagonismo muito grande aí na discussão, por exemplo, da COP esse ano, onde a gente fala de ambição climática, a necessidade, de fato, da gente atuar para reduzir essas questões que estão acontecendo. Mas, enquanto isso, né, na Sala da Justiça, quando a gente fala, de fato, enquanto isso, a gente já está vendo uma mudança de padrão muito forte climática, como foi trazido aqui, trazendo aí várias questões, aí, efeitos muito fortes. Quando a gente conversa com o pessoal do IPCC, do painel climático, as preocupações são muito grandes e têm sido muito variadas, né? Para não falar de outras coisas, senão, por exemplo, o Rio Grande do Sul, São Paulo, a Bahia, a gente tem visto coisas que não se via de jeito nenhum. Então, diante disso, eu acho que as ações assim para ver a vulnerabilidade das cidades, acho que esse é o ponto principal que a gente vai tentar trazer aqui. E como aumentar a resiliência climática, porque, quer queira, quer não, a gente tem ativos que estão aí, a gente tem que verificar o que é que pode ser feito para adaptá-los, né? Como é que a gente pode, junto com as cidades, porque também nada se faz sozinho, principalmente numa tarefa como essa, que é super multidisciplinar, como a gente vai ver aqui. Então, não é só o diagnóstico e o planejamento, a gente tem que ir até a questão de uma solução da crise. Quando a crise se estabelece, como é que entram os vários entes? Assim, eu acho que a Rose tem um pouco dessa experiência aqui para compartilhar. Então, não mais só hoje, quer dizer, essa colaboração do serviço público e o privado para restabelecer essa situação de infraestrutura nas cidades é extremamente importante. Então, isso vai muito além do investimento, né? Vai além de todo um planejamento, uma forma de fazer diferente. Para não falar de previsão climática, a gente tem aqui um especialista, o Pedro também, da Climatempo, tem sido um desafio enorme. E a gente vê o Brasil um pouco atrás de outros países. Ontem à noite eu tive a oportunidade de conversar com o nosso palestrante sobre a diferença do nível de previsão que a gente tem, né? Eles antes tem sido um desafio grande a gente ampliar essa capacidade no Brasil relativa a essa variabilidade e as rápidas mudanças de tempo que a gente tem. Então, essa, de fato, eu acho que é uma excelente oportunidade. A gente tem a Rose, que eu conheço de longas datas, uma pessoa que foi diretora do IBAMA, que foi, como foi dito, do PPI, né, tem uma experiência muito grande levada a isso. O Sérgio sabe tudo sobre árvore. Não precisa nem dizer, não vou nem tentar dizer aquela palavra, mas, assim, sabe tudo. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade, né, da gente trabalhar isso aqui. Então, vou começar pela Rose, ladies first, Rose. Se você puder comentar um pouco quais são os principais desafios nesse ordenamento urbano. Como é que a gente concilia aí a infraestrutura, as infraestruturas e a arborização das cidades, se você puder comentar um pouco. Claro. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a organização pelo convite. É uma oportunidade muito boa e muito propícia para a gente debater esse tema. E acho que você trouxe a palavra-chave já na pergunta, que é justamente conciliação. O meio ambiente, ultimamente, se vê com destaque maior, seja na mídia, nos debates, e as árvores em questão, a arborização urbana, quase saiu da posição de salvadora do planeta para vilã nesses últimos tempos, justamente pelo impacto que causou em alguns eventos climáticos extremos em relação ao ambiente urbano. Então, a percepção da sociedade em relação aos temas está bem ressaltada, o debate vem acontecendo com bastante intensidade, e esse momento é propício porque a gente tem diferentes atores, diferentes temas interligados com a chance de promover justamente essa conciliação.
Além do que foi falado, eu sempre sou lembrada por ter trabalhado no IBAMA ou no PPI, mas eu gosto de mencionar que, antes até do meu diploma de graduação, eu trabalhei no setor elétrico. Depois do diploma veio analista ambiental, mas antes disso eu trabalhei no 0800 da Copel, no Paraná, da meia-noite às 6, atendendo falta de energia. Então, assim, ó, o pezinho no setor vem lá de trás. E madrugada, quem percebe que faltou luz de madrugada, era no Paraná que eu trabalhava, é quem ia ter que tirar leite às 4 horas da manhã, e se a ordenha não funcionasse, ia ter muito trabalho. Então, quando a gente interliga temas, a gente percebe a dependência que a gente tem do fornecimento de energia. A gente não consegue nem viver sem Wi-Fi, quem dirá sem energia elétrica hoje em dia. E nas cidades, são os espaços territoriais em que esses conflitos mais se manifestam. Então, quando a gente fala de arborização urbana e gestão territorial, a gente tem diferentes instrumentos de planejamento do território, diferentes atores executando essas políticas públicas no mesmo território. Em regra, um território bastante densificado, quando se compara com as outras regiões, e também uma série de regramentos, leis, normas, regulamentos aplicáveis nesse mesmo território. Então, uma queixa muito frequente que se tem em relação à arborização urbana é justamente entender as regras aplicáveis, saber numa necessidade de comunicar risco de queda, necessidade de poda, necessidade de verificação a quem recorrer. Então, esse ambiente favorável de diálogo também traz a possibilidade de a gente passar a limpo. Não é nem uma desregulamentação ou criar coisas novas, mas organizar quem faz o que e quando, para que as pessoas saibam a quem recorrer e saibam a conexão entre um ator e outro, onde é que termina a responsabilidade de um e passa a responsabilidade para outro. Acho que vai ser melhor detalhado nas próximas falas, mas o ordenamento territorial nas cidades ele tem como principal instrumento o plano diretor. Vejam que o plano diretor ele se inicia no Poder Executivo, mas quem dá a palavra final é o Poder Legislativo. O plano diretor ele não vai dizer só o que pode e o que não pode, onde, mas também dá diretrizes para outros temas específicos que se desdobram em planos também específicos. Então, no município, você vai ter o plano diretor, mas vai ter um plano de saneamento do município, vai ter uma ação municipal, que é muito desejável, que dá publicidade e organiza justamente o que pode ser feito, como as metodologias aplicáveis e a interface com os outros temas. Vai ter um plano de gerenciamento de resíduos, vai ter uma série de planos temáticos, ou seja, planos setoriais, que precisam buscar a convergência. Então, o plano mestre sempre vai ser o plano diretor, que se inicia no Poder Executivo Municipal e tem como palavra final legislativo, então sai uma lei com aprovação do plano diretor, e a interface da arborização com os outros equipamentos passa por um momento muito positivo de deixar de encarar a arborização urbana como um elemento meramente paisagístico ou só para combater ilhas de calor, para ser visto com uma complexidade muito maior. A arborização ela não tem só esse efeito de embelezamento da cidade, a função de até amortecer o efeito de chuvas mais intensas, mas também tem uma série de benefícios ecossistêmicos que, quando você entende a complexidade da decisão, você vai conseguir induzir na tomada de decisão qual a melhor espécie, qual o melhor porte de árvore para colocar em cada um dos locais. Nesse atual conflito existente entre linhas de distribuição ou até outras infraestruturas em relação à arborização, a partir do momento em que a gente olha árvores como uma infraestrutura verde, a gente deixa de olhá-las como plantei e está ok, para perceber que há necessidade de manutenção. Se você implanta um sistema de drenagem, você não implanta e abandona, você gerencia esse sistema de drenagem. Você faz o desassoreamento, inclusive dos canais naturais dos cursos hídricos, você faz a manutenção desse ativo. Vias de circulação, mesma coisa, você não apenas constrói o ativo, você gerencia esse ativo. A arborização urbana ela precisa ser vista não só como uma infraestrutura verde, mas como um serviço prestado e que precisa de manutenção. A partir desse olhar integrado, a gente começa a ver planejamento e execução urbana com mais convergência e menos conflitos.
E acho que a palavra conciliação vai ser muito falada nesse painel, porque é isso que se busca nesse debate. Perfeito, eu acho que é exatamente trabalhar essa orientação entre o manejo das duas infraestruturas, como você falou. Sérgio, vamos trazer o bioma para a conversa. Quais os desafios, na sua visão, aí, se você puder falar um pouco mais até sobre isso, que eu acho que essa é uma plateia, que esse é um tema super importante você trazer. Quais os principais desafios? Como é que a gente pode minimizar os danos à rede causados pelas árvores urbanas? Ou como é que a gente pode conciliar isso aí, na tua experiência? Bom, muito obrigado aqui, ter recebido com tanta gentileza pela Abradi. Né? Conheci muita gente legal, muita gente boa, Solange, Madureira, enfim, uma lista enorme de pessoas. Né? Com prazer enorme estar aqui. Eu trabalho com a municipalidade no planejamento da arborização urbana. Então, o primeiro recado, completando o que nossa colega colocou, árvore é responsabilidade da prefeitura. Planejamento arbóreo é da prefeitura. Não deve e não pode ser uma função da concessionária. Primeiro ponto. Eu acho que isso está claro. E ela citou aqui o Plano Diretor de Arborização Urbana, é o documento que regulamenta isso. Dentro do plano diretor, é o documento que regulamenta isso. Toda cidade tem que ter o seu plano de arborização urbana. Parênteses. Dia 5 de junho, o Ministério do Meio Ambiente lançou um decreto lançando o programa Cidades Verdes e Resilientes. Os senhores sabem disso? Então, verde. Verde o que é? Vou plantar mais árvore na cidade. Né? Resiliente, também. Preciso ter energia elétrica. Onde está uma agenda conjunta do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério de Minas e Energia? Porque a arborização vai ter que ser discutida também como uma questão para a manutenção da rede elétrica. Ou seja, para a manutenção, para não interromper o serviço, etc. Então, assim, está aí já. Qual o objetivo desse programa? Fazer um plano nacional de arborização urbana. Então, vamos lá, a gente está por aqui incentivando a arborização urbana, e aqui, via Minas e Energia e concessionária, discutindo se eu tenho que podar ou suprimir. Precisamos de uma agenda conjunta. E o primeiro desafio é conversar com o meio ambiente, né? E na esfera da cidade também. Quem é responsável pelo plantio é a prefeitura. Quem é responsável pelo manejo é a prefeitura, compartilhado com a concessionária. Cada concessionária aqui tem o seu acordo, né? Eu faço poda nas árvores que estão na fiação. Ponto. Eu não suprimo árvore. Geralmente, é a prefeitura que suprime árvore. Mas só que a prefeitura tem a mesma velocidade? Ela tem equipe? Não, né? O que aconteceu em São Paulo? Além de demonizar as árvores, né, jogou-se toda a culpa para a concessionária. Está errado. Eu, como trabalho com a municipalidade, está errado. A responsabilidade também é da prefeitura. Ela que tinha que ter... a gente traz a palavra preventivo. Aonde, então, uma segunda questão. Onde a gente pode atuar juntos? No manejo preventivo. Eu tenho que fazer um plano integrado de manejo preventivo com a prefeitura, para estabelecer os padrões e criar, usando tecnologias, criar ferramentas para eu melhor fazer essa gestão preventiva da arborização urbana. Né? Mais um parênteses. No Senado está a Política Nacional de Arborização Urbana, uma PL, que já está na Comissão de Cidadania e Justiça, que estabelece uma Política Nacional de Arborização Urbana. Se nós, incluo aí a dor com vocês, se nós, concessionárias, não estivermos juntos na construção dessas políticas, está errado. Aquele filme, que, se alguém viu, né, eu costumo brincar, Não Olhe para Cima. Né? Está lá o problema.
Tem que ter parceria, se não tiver parceria, não vai. E eu tenho muitos anos de casa, e poucas as concessionárias que são realmente parceiras nas cidades. Padrões, conhecimento, que espécie plantar, onde plantar, isso já está consolidado. Isso consolida-se no plano, preciso discutir mais. Agora, o discurso de não pode ter árvore, ou vou plantar arbusto, você pode ter esse discurso, mas vocês estão vendo que está indo na contramão de uma questão climática, de um programa do governo de cidades verdes e resilientes. Acho que assim, temos que sentar e discutir isso daí, né? E, bom, o tempo acabou, a gente retoma. Né? Você tem muito a colocar e certamente a gente vai voltar outras vezes. Mas eu acho muito importante duas coisas que você falou aí, né? Participar das discussões, eu acho que a gente não pode se podar, esse diálogo, essa comunicação, antecipar riscos e fazer ações preventivas. Eu acho que esse é uma das principais questões na hora que você faz esse contínuo manejo das árvores e ajudar muito. Pedro, vamos lá agora começando com você. Pedro, como é que a gente pode aumentar a assertividade das nossas previsões dos eventos climáticos extremos? Que aí a gente consegue ser mais preventivo. Citando os Estados Unidos, 5 dias antes do furacão chegar, a gente olhava um pátio, que é aquela foto, né, com a turma que estava esperando passar, né? Então, hoje, no Brasil, a gente tem deficiências no Brasil para prever clima. O que é que a gente precisa fazer para a gente avançar aí? Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Sempre fico muito lisonjeado de fazer parte desse movimento. Eu sou meteorologista e eu estudo a parte de mudança climática desde que eu me entendo por meteorologista, desde a graduação até hoje, dentro da Climatempo. E, para a gente começar a responder isso, a gente precisa primeiro entender, principalmente, o que? Como são os fenômenos climáticos? O que são esses fenômenos meteorológicos? Os que acontecem no Brasil e, por exemplo, os que acontecem nos Estados Unidos. O Michael trouxe, realmente, excelentes exemplos dos impactos que a gente teve de diversos furacões nos Estados Unidos, mas é muito diferente eu prever a intensidade e o deslocamento do fenômeno já existente do que eu prever uma nuvem convectiva, uma tempestade que se forma aqui sobre a nossa cabeça. E ela nasce, ela precipita, chove e morre, às vezes, em 1 hora, 2 horas. Existe, então, uma diferença muito grande. A gente tem diversos tipos de escalas, que a gente chama na meteorologia, espaciais e temporais desses fenômenos. Então, quando a gente pensa, talvez o mais típico, uma frente fria, um ciclone, que a gente chama de ciclone extratropical, os mais famosos aí que impactam principalmente o centro-sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, o sul inteiro e chegam até no sudeste, de vez em quando até o sul da Bahia. Esses fenômenos eles são muito mais previsíveis porque eles têm uma dimensão muito grande, similar até de um furacão. Ele é muito grande, a gente está falando de um raio de 1.000, 2.000 quilômetros. Então, imagina a dimensão desse fenômeno. E é muito diferente de quando aconteceu o evento no ano passado na área de construção da Enel São Paulo, 3 de novembro, se não me falha a memória, que foi um sistema que a gente chama de mesoescala, é um sistema menor. É um sistema que, às vezes, ele tem 10, 20 quilômetros de raio de comprimento. E esse fenômeno ele tem uma complexidade muito maior de se prever com acuracidade. Quando a gente pega o case do Rio Grande do Sul, que a gente teve as grandes enchentes, a gente teve previsão. E eu confesso para vocês, não previu todo o volume, é previsão. A gente vai errar. Mas teve uma previsão e teve alerta. Quando a gente vai para o litoral norte de São Paulo, fevereiro de 2023, bateu o recorde histórico de chuva, 680 milímetros em 24 horas. Para vocês terem uma ideia, a chuva anual, a média histórica na Amazônia, que é a região que mais chove no Brasil, é 3.000. Então, só para vocês terem uma dimensão, choveu 680 milímetros em 24 horas. Foi um fenômeno também que foi previsível? Em parte. Foi previsto altíssimos volumes. Previu 680? Não. Isso não vai acontecer, sendo bem honesto com vocês. Mas teve uma boa acuracidade. Agora, a questão é,
quando a gente olha e como que a gente melhora isso, é colocando a meteorologia à prova com dados. E quando a gente olha, entra no aplicativo, a gente olha para um site, a gente vê se tem previsão de chuva sim ou não, quanto que vai chover, se vai ter uma rajada de vento, a maior parte desses resultados são resultados do quê? Modelagem numérica, pura e simples. Mas aonde que a gente precisa entrar com maior acuracidade? Meteorologista. O meteorologista, ele não olha a chuva apenas, ele não vai olhar a previsão do vento apenas, ele vai olhar outros indicadores. Acredito que tem muitos engenheiros aqui na plateia, vocês vão lembrar de termodinâmica. Então, na meteorologia, a gente olha vários indicadores termodinâmicos para poder balizar a nossa previsão. Então, o modelo está dando uma rajada de 30 km por hora, e eu entendo, como meteorologista, olhando outros parâmetros, que não é 30 km por hora, existe um risco de 60, 70. Porque a atmosfera está me dizendo isso. Mas, como a gente tem limitações nos modelos numéricos, a gente precisa olhar esses outros parâmetros para compor a previsão final. E esse é o papel do meteorologista, esse é o papel de um monitoramento, esse é um papel de dados. Falta dados no Brasil, esse é um grande gap. A gente olha para os Estados Unidos ele é coberto inteiramente por radares meteorológicos. E radares meteorológicos e estações meteorológicas são as principais ferramentas para alimentar as previsões, porque traz melhoria para as previsões, a gente conhece melhor o estado atual da atmosfera para prever o futuro. Para eu saber o futuro, eu preciso entender o hoje. Eu entendo ontem, eu entendo hoje, para eu melhor prever o futuro, obviamente. Então, dados meteorológicos são uma grande fonte de melhorar a acuracidade que a gente tem, principalmente no Brasil, onde a gente tem um grande gap de radar, um grande gap de estação, principalmente, que mede vento. E vento, todo mundo sabe aqui, estão carecas de saber, que é a principal variável meteorológica, que vai derrubar a linha, vai derrubar a rede e vai trazer interrupção. Obrigada, Pedro. Você sabe que há um tempo atrás, eu acho que foi a Centro, uma vez eu tive uma reunião, eles perguntaram para mim, quantos engenheiros de dados vocês têm? Eu acho que a pergunta agora é quantos meteorologistas vocês têm na sua empresa. A gente tem alguns já, porque a gente tem eólica, né, precisa saber como é que está, precisa ver como é que é o PLD, para a questão de redes. E até o setor elétrico, a gente estava combinando fazer uma grande junção até com a ANS, porque a ANS tem uma grande capacidade. E talvez isso seja uma coisa que a gente tenha a pensar, como usar as nossas linhas de transmissão, que estão espalhadas pelo Brasil todo para pegar dados, né? Eu acho que essa, certamente, é um ponto bastante importante aí para começar. Porque a análise, por exemplo, nós estamos hoje fazendo na Neoenergia uma análise de adaptação climática, uma das nossas concessionárias. E esse estudo começa de um estudo da Climatempo, até dizendo, imagina, prevendo daqui a alguns anos como é que vai estar, vai aquecer? Aquele transformador vai aguentar aquele aquecimento? Que lugar você vai ter? Então, algumas coisas do tempo. Então, esse elemento clima, de fato, assim, previsão e meteorologista, talvez a gente tenha que aumentar a capacitação e ver junto como é que a gente pode trabalhar para ter essa melhor previsão, né? Rose, voltando um pouquinho aqui para você, num dos seus chapéus que você tem trabalhado atualmente, você está como assessora parlamentar. Então, você convive no dia a dia aí com o Congresso, né? Você vê o Congresso preocupado com isso, com a resiliência das cidades nesses eventos extremos? Como é que a gente pode trabalhar junto para que... Porque, por exemplo, muitas vezes essa questão da árvore, a gente fica, o prefeito disse que não pode tirar a árvore porque é meio ambiente, porque é não sei o quê. Você vê até uma árvore que está doente, por exemplo, né? E assim ampliando mais ainda, porque a gente está muito aqui na discussão do setor elétrico, mas se você vê, é uma coisa muito mais ampla, essa questão da infraestrutura da cidade como um todo e essa questão da resistência dos eventos climáticos, né? Você tem visto essa discussão? Pode trazer um pouco do spoiler para a gente aqui? Sim. Como já foi mencionado até pelo colega, o Senado ele tem um projeto de lei em tramitação para criar essa política nacional de arborização urbana. A Câmara dos Deputados tem um projeto bastante similar de 2021, 4309 de 2021, e que tem esse objetivo justamente de promover, concatenar as ideias num documento consolidado, que passa a definir objetivos, diretrizes, compartilhamento de responsabilidades, então, quem faz o quê,
é imprescindível nesse debate também separar quem faz o quê no momento de condições normais de temperatura e pressão e quem faz o quê no momento de crise. Que outros atores entram no cenário quando há momentos de crise. E é importante mencionar que o parlamento ele também reage quando coisas catastróficas acontecem, buscando dar uma resposta célere para a sociedade. Então, nesse último evento de São Paulo, a concessionária já foi chamada na Câmara dos Deputados em audiência pública para debater, e não é só naquela linha do buscar culpados, mas identificar a delimitação adequada do problema para endereçar soluções legislativas. Lembrando que o legislativo ele tem não só o poder de emitir novas regras, mas revisar as já existentes e também fiscalizar o Poder Executivo. Então, por vezes, quando catástrofes acontecem, o Poder Executivo é chamado a prestar contas do porquê chegou nesse ponto. Esse papel fiscalizador também é muito, muito importante. Mas, voltando aos projetos de lei, eu diria que são grandes oportunidades, seja conduzindo pela Câmara ou pelo Senado, de endereçar essa conciliação de cada um dos temas e começar a integrar as diferentes políticas públicas. Como eu falei, tem saneamento, resíduos, tem plano de mobilidade urbana, incidente no mesmo território, tem o plano diretor do município. Para que essas coisas tenham uma certa convergência, é essencial que haja uma política nacional endereçando isso. E até falando em relação aos dados, precisamos de mais dados. Os dois projetos, tanto Câmara quanto Senado, eles propõem criar um Sistema Nacional de Informação da Arborização Urbana. Vejam que, quando foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Sistema Nacional de Informação sobre Resíduos Sólidos. Saneamento também tem, recursos hídricos, tem todo um arcabouço para organizar os dados que são coletados e, a partir disso, gerenciar melhor. A arborização não vai ser diferente. Só que a gente tem que pensar em o que coletar, como coletar, para promover até uma intercambialidade entre os dados de diferentes municípios. Tem vários municípios que, na ausência de uma norma federal, estão buscando soluções próprias, seja normativa ou seja criando aplicativos para reunir essas informações e gerenciar essas informações. Então, saber o que coletar, como coletar e como interpretar depois é muito importante. Essa janela de oportunidade é muito boa, mas não é única. Existem vários já manuais de boas práticas, e aí executivo nas 3 esferas, ou até o Ministério Público atuando fortemente na definição de diretrizes de como gerenciar a arborização urbana, é o componente técnico que alimenta o legislativo. Então, o legislativo ele pode atuar, mas ele tem uma certa limitação, seja de iniciativa. Não pode o legislativo dizer como cada órgão do executivo vai trabalhar, ele dá a missão, mas o Poder Executivo tem autonomia, os poderes são autônomos entre si, e tem autonomia para achar o melhor caminho de executar. Então, a gente tem uma grande missão de criar normas claras para essa convergência, mas também o componente técnico precisa preencher as lacunas, precisa promover essa sinergia. E aí a gente, quando fala em árvore, fala tanto em mitigação, temos metas a cumprir de redução de emissão. A árvore, além de todas as funções, ela é um estoque de carbono. Então, além da mitigação, que ela tem um papel fundamental em relação às mudanças do clima, ela tem esse papel de adaptação. As cidades estão se tornando mais verdes porque as pessoas perceberam mais claramente a função delas na absorção, na redução da velocidade de escoamento das árvores. É todo um papel em relação a como adaptar, mas ela precisa estar bem encaixada na cidade, ela precisa estar bem combinada com o sistema viário, combinada com a fachada das edificações, combinada com a hidrografia da área. E eu diria, então, assim, para resumir, o papel do legislativo tem sido bem destacado, a preocupação existe, e eu acho que a gente tem um papel importante de subsidiá-los para tomar a melhor decisão. São os deputados que vão decidir no final das contas, são os senadores, mas eles são muito receptivos a boas soluções técnicas que se encaixem nesse processo. É muito bom ouvir isso. Acho que certamente é uma linha que a gente tem que trabalhar, porque a gente ouve muito assim o prefeito dizer: não posso fazer nada porque a legislação não deixa. Mas eu adorei o conceito que você falou, árvore é infraestrutura verde. É infraestrutura também, então a infraestrutura tem que ter regra, né?
tem que trabalhar conjuntamente para isso. E essa questão da crise, a crise nos traz uma necessidade, mas trabalhar na crise é o pior que tem, né? Então, a gente, na crise, tem que trabalhar muito, eu acho que esses últimos acontecimentos, nas convergências, né? E como é que a gente trabalha muito, o que foi falado aqui, eu acho que você falou muito na sua fala, Mike, da comunicação, né? Então, assim, extremamente importante. A gente vai bater na tua porta, cheia de projeto lá. Né? Vamos lá. Sérgio, voltando um pouquinho para você aqui, com mais tempo aí para você falar um pouco mais. Quais são as soluções? Você é um pesquisador, né, que trabalha, o IPT é um instituto tão renomado e respeitado. Né? O que é que você vê de solução de médio, curto prazo e longo prazo para essa questão no setor? Né? Porque a gente está no momento aí de informação. Quando a gente fala que falta informação, a gente vê esses collabs. Tem uns meninos lá em Pernambuco, naquele Porto Digital, estavam mostrando um collab. Assim, imagina um collab de árvore, né? Que você tivesse cada um com um celular na mão e dizer, oh, aqui eu estou vendo uma árvore estragada na rua, aqui eu estou vendo não sei o quê. E esses dados a gente pudesse trabalhar. Fala aí um pouco o que é que você tem visto, eu sei que você tem bastante informação sobre isso. Oh, 5 minutos é pouco, mas vamos tentar. Bom, primeiro eu ressalto aqui que é importante cada concessionária, nas cidades onde atua, discutir o plano diretor de arborização urbana, junto com a municipalidade, e trazer suas necessidades. Vamos discutir. Hoje se falou aqui em resiliência de rede. Então, qual a contrapartida num plano diretor de arborização urbana? A prefeitura, o município e o consumidor quer que melhore, que diminua a vulnerabilidade da rede. Então, hoje eu ouvi aqui várias falas de buscar melhorias na rede. Ótimo. Acho que é a contrapartida que a cidade quer num plano diretor de arborização urbana. Né? Que é assim, eu também vou melhorar a rede, de rede nua para isolada já é um grande ganho. Né? Rede nua ainda, que coisa feia. Né? Isolada já, poxa, já, né? Então, tem coisas para fazer. Agora, em relação à tecnologia, não dá para ficar pensando muitos anos, não. Tem que agir rápido. Tem dados, vocês, concessionárias, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com dados de uma concessionária num projeto que eu não posso discorrer agora, mas logo a gente vai discorrer. Vocês têm dados que, analisados esses dados, como a gente está fazendo, cruzando dados de vulnerabilidade da rede, com danos, ou seja, os danos aos consumidores, com a presença de árvores e a capacidade de resposta, você cria mapas de risco. Então, já dá para criar mapas de risco, você pegar numa cidade e falar assim, essa região aqui é crítica. Vamos agir preventivamente? Então, assim, usar essas ferramentas de dados secundários que vocês têm, cliente interrompido, tempo médio de atendimento, número de interrupções, densidade de consumo. Vocês têm todos esses dados que, na mão da pesquisa, gera ferramenta para os dois, para o município e para a concessionária, fazer o manejo preventivo. Preventivo é o ano todo, antes das chuvas, né? Preventivo é o ano todo. Agora, eu trago aqui a evolução disso. Qual que é a evolução disso a médio e longo prazo? Qual que é o gargalo da prefeitura? Não tem dinheiro, não tem gente. A gente precisa do inventário arbóreo. Aquela árvore está ruim, não está ruim? Vocês também precisam disso. Essa está ruim? Essa não está ruim? Eu preciso tirar ou não preciso tirar? Quem vai fazer isso? É função da concessionária? Tem algumas que estão assumindo isso. Está errado. No meu modo de ver, está errado. Né? Então, qual que é a questão aqui? Vocês, talvez, como concessionária, investir em pesquisa na automatização do inventário. Tá? Então, sabe o carrinho do Google? Passando e já dizendo, aqui é a árvore, aqui interrompe com a energia elétrica, tem contato, não tem contato, é da espécie tal, que cai muito. Então, você já automatizar um inventário de São Paulo, 700 mil árvores, vai demorar quantos anos, gente? 10 anos? Vai demorar muito. Eu preciso de expedito, tem uma análise expedita para fazer. O bom é inimigo do ótimo. E essas ferramentas já estão aí.
Eu fiz uma análise de LiDAR. LiDAR é laser. Né? Você tem as alturas das árvores, você vê a rede e você fala, essas árvores estão em contato com a rede. Vamos dar uma olhada nelas? Então, já tem tecnologia. Então, a curto prazo, já tem ferramenta para isso. E juntar com os institutos, universidades e a municipalidade e fazer esses planos de manejo preventivo. Na emergência. O IPT ele tem um histórico de 30 anos de planos diretores, planos preventivos da defesa civil, escorregamento, São Sebastião, tudo. Dá o alerta. Eu convido uma outra oportunidade, a gente mostrar o trabalho que a gente fez em Santos. A gente criou um piloto pela Defesa Civil de São Paulo, piloto de plano preventivo de defesa civil para queda de árvores. É da Defesa Civil? É da município? É da concessionária? É de todos. Primeira coisa que a gente fez, levantou os atores. Defesa Civil, porque todo mundo atua na emergência. Todo mundo. Em São Paulo caiu 500 árvores, no dia 3, no dia do meu aniversário. Caiu 500 árvores. Todo mundo atua. A prefeitura tem que estar junto, a Defesa Civil, a polícia, o tráfico tem que estar junto para controlar o tráfico, a concessionária para desligar, para a prefeitura poder ir lá remover a árvore, o bombeiro. O que o plano faz? Ele reúne todos esses atores, cada um na sua responsabilidade. Cada um na sua responsabilidade. Mas ele reúne. Sabe qual é o desafio do plano diretor de Santos? Plano de preventivo de Santos? Só mais um segundo, gente. Eu lhe dou meus minutos, pode falar, eu não falo nada. Fazer um plano de comunicação. Bombeiro não conversa com a Defesa Civil, a concessionária não conversa com o município, vai 2 carros para o mesmo lugar. Então, o plano de comunicação é o mais importante. E a consumidor. Lá em Santos, todo mundo sabe, vai chover e vai ventar. A gente está colocando dados de vento lá. Só tem 3 estações de vento em Santos. Isso é ridículo. Ridículo. Mas está funcionando. Todo mundo recebe por WhatsApp. O WhatsApp está funcionando para bombeiro, concessionária e prefeitura fazer o trabalho. E o plano de ação? Vai ventar, vai ter rajada de 80 km por hora, vai começar às 7 da manhã, fecha os parques. Né? Avisa a população. Né? Prepara a motosserra, que eu vou precisar. Então, esse plano que a gente está tentando construir também em São Paulo. Né? Eu acho que isso precisa na emergência. Ter esse plano que, na pior situação, o que o plano diz? Gabinete de crise. Vocês viram em São Paulo? Agora, qualquer garoto em São Paulo tem gabinete de crise. Né? Então, não, temos que construir esse plano com os atores juntos. A Defesa Civil quer isso, viu? Acho que... Obrigada. De fato, eu acho que é importante cada área ir no estresse, né? De que forma cada um pode dar a sua contribuição. E existem prefeituras que você trabalha muito mais fácil do que outras, né? Que topam muito mais. Mas eu não tenho dúvida que esse caminho aí e as suas ideias aí, Madureira, vamos repercutir essas ideias aqui. O Sérgio é cheio de ideia, viu? Mas, assim, mas realmente, eu acho que fazer essa coisa automatizar, pegar essa turma da inovação aí para trazer... Esses meninos inventam umas coisas que é boa demais. Pedro, vamos lá para você. Continuando na linha de inovação, né? Como é que você vê a inovação nessa parte aí do estudo de clima? Que coisas a gente pode trazer? Que, por exemplo, a gente tem 2 P&Ds voltados para isso, um até com o Estado de São Paulo, que se preocupou muito por conta da ocasião, que é junto com a ANEEL também, de aumentar radares. O que é que precisa, de fato, para a gente evoluir nisso aí, além dos meteorologistas que todo mundo vai contratar? Viu? Vamos lá. A gente tem, na verdade, várias linhas de pesquisa que a gente pode estar encabeçando, pensando no curto, médio e longo prazo. Você até comentou, né, o estudo que a gente conduziu junto com vocês, pensando no longo prazo, pensando em resiliência. Então, a gente tem essa parte das projeções climáticas. As projeções climáticas nada mais, nada menos do que a gente entender daqui a décadas à frente qual vai ser a mudança do clima. E aí esse tema é importante, mudança. Porque mudança é você sair de um ponto A e mudar para o ponto B. Então, como a gente está hoje,
como que a gente vai estar, não é amanhã, né? Daqui a 10, 20, 30 anos. E o que a gente sabe de realidade, está aquecendo, vai aquecer e não tem para onde correr. O limite até do Acordo de Paris já acabou, né? A gente já bateu em 1,5 que a gente esperava, no máximo, chegar em 2030. Então, a gente já tem esse novo normal acontecendo, esses novos extremos mais intensos, mais frequentes, em grande parte aí do globo, grande parte do Brasil. E essa linha de pesquisa ela é muito importante pensando no longo prazo, para a gente fazer um mapeamento de risco de vulnerabilidade de uma rede de distribuição, por exemplo, pensando no histórico, no que aconteceu agora, o que veio acontecendo, as mudanças, e projetar isso para frente, porque a gente entende quais são as áreas que a gente precisa atuar mais rápido. Pensando no curto prazo, pensando no evento, se vai chover amanhã, qual vai ser o nível de intensidade dessa tempestade, eu sou o cara chato dos dados, né? A gente volta a falar de radar meteorológico, a gente volta a falar de estação meteorológica. A Climatempo ela trouxe uma iniciativa muito bacana no Rio Grande do Sul após o evento. Isso já estava sendo conversado com o governador do estado, e a gente implantou um radar meteorológico para, basicamente, vai monitorar toda a região metropolitana de Porto Alegre. Os dados de um radar meteorológico e o radar que foi instalado, que a gente chama de dupla polarização, ele não dá só informação de estimativa de chuva, ele dá de granizo, ele dá de eventos de mesoescala, que são os que derrubam linhas de transmissão. Um radar meteorológico a gente consegue identificar tornado. A gente tem sorte que a gente não tem furacão, a gente teve um furacão. Mas o radar meteorológico ele é uma ferramenta muito poderosa. Se a gente pudesse ter vários LiDARs aí espalhados pelo Brasil, seria uma outra história também. E com o radar meteorológico, o que a gente consegue ganhar? Através de metodologias que a gente também emprega. A gente chama de previsão nowcasting. Previsão do tempo é amanhã, daqui a 15 dias. Nowcasting é daqui a 2 horas. Será que depois do almoço vai chover? Isso é nowcasting. E junto com os dados que a gente tem, radar, estação, a gente consegue pegar o dado de previsão, pega uma imagem de satélite, pega o dado do radar, pega o dado da estação, pega a descarga elétrica, se ela está acontecendo ou não, a gente junta tudo isso e a gente consegue fornecer o estado daquele momento e prever 2, 3 horas para frente. Eu entendo que, para uma distribuidora, 2 a 3 horas, dependendo da situação, é complicado. Não é tanto tempo assim. Mas concorda que é melhor do que nada? É muito melhor a gente ter. A gente tem uma previsão do tempo razoavelmente boa para amanhã, então eu dou um indício de que eu tenho um risco de tempestade numa determinada região, numa parte da área de concessão, mas aí entra o papel do meteorologista, do monitoramento em tempo real, para a gente visualizar e entender o que está acontecendo agora e daqui a 2, 3 horas, que eu pego a minha equipe e falo, olha, eu já estou sobre aviso, vamos supor, nessa situação, já estou sobre aviso, eu entendo, olha, está acontecendo aqui na região leste da minha área de concessão, pelas previsões daqui a 2, 3 horas, essa tempestade ela vai até se intensificar e vai varrer todo o norte da minha concessão. Então, como que eu trato essa informação? Eu pego essa informação e movo a minha equipe, eu já coloco a minha equipe para lá. Então, as tecnologias que a gente vem desenvolvendo, a gente vem trabalhando também muito com pesquisas, P&D, e aqui eu coloco a gente à disposição para conversar sobre isso. Porque hoje a gente tem mais de 80 meteorologistas dentro de casa. Então, a gente tem um exército de meteorologistas que está olhando para o Brasil inteiro, de cabo a rabo, do norte ao sul. Então, a gente consegue extrair esses insights e a gente vai capturando esses dados, vai instalando, porque antes tarde do que nunca. Então, não adianta a gente pensar, porque hoje, talvez, um dado que a gente implanta hoje, uma estação, um radar, ele pode ajudar no hoje? Pode, mas a gente tem que pensar até no médio e longo prazo, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, que quanto mais dado eu tenho, melhor eu treino meus modelos. Melhor eu treino meus modelos, melhor a acuracidade eu tenho. E aí, só para finalizar, roubando também um pouquinho do seu tempo, uma coisa muito importante na meteorologia, imagino que muitos de vocês aqui saibam, a gente tem uma infinidade de modelos numéricos de previsão do tempo. Tem 10, tem 20, tem 100, tem 200, tem membros, tem uma série de coisas aqui.
E hoje, uma coisa que a gente vem fazendo é validar esses modelos estatisticamente para entender qual modelo que está acertando mais para determinadas regiões. Porque se o modelo B ele não acerta para Brasília, para que eu vou usar ele na minha previsão? Eu vou usar o modelo A, que ele mais acerta. E aí a gente vem fazendo essa composição. Então, se eu tenho mais dado, eu consigo validar melhor os meus modelos. Validando melhor os meus modelos, eu melhoro a minha metodologia de agrupamento e eu tenho o que, no final da conta? Uma melhor previsão. Então, veja que muito da minha fala ela vem de aplicar metodologias estatísticas, aplicar inteligência artificial, isso acho que está aí é o atual, né, a tecnologia atual é o IA, são as redes neurais, e é muito utilizado na meteorologia, porque a gente pega essa massa de dados absurda, globalmente, e a gente tem que tratar e incorporar isso dentro de um modelo para extrair a melhor previsão possível. Então, a gente precisa, de todas as formas, a gente estar juntos, porque a meteorologia ela anda lado a lado com o setor de distribuição. Não vou nem falar de distribuição, o setor elétrico. É lado a lado. Porque todo impacto que vocês sofrem, que a gente sofre de uma forma geral, qual é a grande fonte? É o clima. Então, a gente precisa estar junto nessa. Super, obrigada. Então, a gente falou aqui de diagnóstico, a importância de diagnóstico, a importância de ir lá no Legislativo, fazer proposta concreta, usar modelos, né? Ciência, muito interessante, as coisas que o Sérgio trouxe, o Pedro também, né? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de fazer junto, né? Porque eu acho que ninguém consegue fazer só, e a importância de vocês nesse ponto, e fazer num momento que não esteja em crise. Eu acho que esse é um desafio grande que a gente está. E, nesse fazer, eu não tenho dúvida que o papel das empresas, quando a gente fala mais amplo, aqui a gente está colhendo só a desgraceira do clima, né? Mas, assim, se você pensar antes, assim, vamos pensar o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? As empresas têm que ser ambiciosas nas suas metas climáticas. Com certeza, a Neoenergia tem, a Energisa tem, a CPFL tem, todas as empresas já têm metas, né, para descarbonizar, para se preocupar com isso, porque, se não fizer isso, não resolve. Mas, independentemente, a gente precisa fazer que os nossos ativos sejam mais resilientes. Agora, eu vou passar a palavra aí para cada um de vocês fazer um fechamento. Da minha parte, aqui eu já fechei, então fica com vocês. Bom, obrigada. Como recado final, eu acho que eu vou resgatar aquela definição de infraestrutura verde, porque eu diria que a infraestrutura cinza ela passou pelo mesmo aprendizado. Pensem que, num tempo não tão distante, a gente ia para todos os eventos reclamar, não tem planejamento de longo prazo, não tem continuidade, cada governo faz uma coisa, toda vez que muda a gestão é diferente. Os contratos são picados para fazer tapa-buraco e não tem uma contratação contínua para manter a perenidade, a boa qualidade do ativo. Infraestrutura verde é a mesma coisa. Então, provavelmente, a gente vai notar que nas prefeituras, o poder público local tem predominância nesse assunto. É um contrato para poda, é um contrato para rega, é um contrato para cortar grama, é outro para paisagismo, tudo contrato picado. Com esse debate todo de convergência, a tendência é que a gente evolua muito mais rápido à semelhança e ao aprendizado do que aconteceu com a infraestrutura cinza. Então, deixo meu agradecimento, essa plateia super qualificada tem tudo para ajudar muito na melhoria desse processo. Obrigada. Bom, eu queria só lembrar vocês que nós vivemos na mesma cidade, né, praticamente, né? E tem esse vou chamar de paradoxo, um paradigma, essas coisas. Eu tenho que plantar, ao mesmo tempo eu tenho problemas com o plantio. O plantio errado, não cabe mais plantio errado. Não cabe. Já tem regra e tem conhecimento para tudo isso. Se alguém está plantando árvore errada, cabe à sociedade corrigir isso também, vocês, todo mundo, né? Vocês, nós, enfim. Né? Então, acho que tem que, e eu não vejo coisa mais moderna, inovadora, do que as concessionárias trazerem essa vertente ambiental também em prol da sociedade. Né? Quando você muda a sua tecnologia, você melhora, você diminui a intervenção na arborização, né?
Isso não tem coisa mais fantástica e inovadora para mostrar para a sociedade o seu papel, né, como um agente social preocupado com o meio ambiente, né? Então, eu acho que isso é importante a gente trazer. Eu sei que tem a questão de lucro, tem questões políticas, que a gente, às vezes, não consegue resolver, né? São Paulo foi um exemplo, num ano eleitoral, que desgraça. Precisava de culpado, né? Vamos culpar. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer. Regras tem, pesquisa tem, precisa de dinheiro. Vamos pedir dinheiro. Se esses incentivos que a ANEEL vai proporcionar por melhoria, ela não pode ser revertida, por exemplo, em tecnologias para inventários automáticos. Ou, não sei. Também, então, precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. E eu acho que não é função, de novo, não é função das concessionárias cuidar da arborização. Não é. Mas são parceiros, tem que ser parceiro. Né? E investimento é necessário, sim. Pesquisa, e pesquisa aplicada já, pesquisa que já tenha. Né? Não dá para pensar... Essa inteligência artificial ela está aí já também, a gente está usando isso. Né? Mas precisa de muito dado. Mas já tem coisas que a gente já consegue já fazer, já resolver. Né? Já juntar através de uma metodologia de mapeamento, por exemplo, de risco com uma vertente também climática, né? Isso já ajuda todo mundo. Né? Então, acho que é por aí. Estamos na mesma situação. Né? Como o Sandoval colocou, né? Atinge a todos. Né? Só que existe um termo que é justiça ambiental. Né? Justiça ambiental ou vai só para os mais pobres, mesmo que vão sofrer. Né? Não vão ter água, não vão ter luz, não vão ter nada. Né? Os mais privilegiados não vão passar sede nem calor. Né? Então, acho que é uma questão também de humanidade. Aí. Acho que esse é o recadinho que você deixar. Como palavra final, eu trago só uma reflexão. Né? Vamos falar mais de meteorologia? Qual o título desse workshop? O Evento Climático Extremo. O clima, a gente teve no início do ano, workshop em fevereiro, estava aqui com vocês também, com o tema clima, evento climático extremo, basicamente bem parecido, né? Bem similar. A gente precisa falar mais, a gente precisa conhecer mais. A gente precisa ser mais capacitado. O setor ele precisa ser mais capacitado. O setor precisa conhecer mais. A gente está fazendo esse workshop aqui, a gente está conversando sobre isso, porque o clima ele impacta diretamente o setor elétrico, o setor de distribuição. Se ele não impactasse, possivelmente a gente não estaria aqui. E a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que se capacitar, a gente tem que aprender mais. Não é talvez fazer um curso de graduação, não precisa também chegar nesse ponto. Mas, quando a gente para pensar, a meteorologia, o clima, ele está no pré, durante e no pós. Então, o pré é a previsão, é melhorar a previsão, é ter uma previsão mais assertiva. O durante é o monitoramento, para onde que aquela tempestade se formou, para onde que ela vai, quantos clientes hora interrompida eu vou ter. E o pós é a recuperação, dado, para a gente fazer estudos futuros para fazer melhorias. É um processo de melhoramento contínuo. Isso a gente precisa ter. Então, a minha reflexão é, vamos falar mais de meteorologia. A gente precisa disso.